Você já percebeu que é justamente quando a noite cai que o coração começa a falar mais alto? Quando o mundo se cala, a alma grita. E é nesse silêncio que Deus começa a trabalhar. Hoje, esta oração não é apenas para dormir. É para entregar tudo o que pesa, confiar nos planos do Senhor e descansar na certeza de que enquanto você fecha os olhos, o céu está abrindo caminhos para o seu amanhã. Quando a noite desce como um véu silencioso sobre o mundo, algo invisível começa a se mover dentro de nós. As ruas ficam mais calmas, as vozes se apagam, os ruídos do dia se dissolvem no escuro, e é justamente nesse instante que a alma desperta para aquilo que foi empurrado para o fundo durante as horas agitadas. O cansaço pesa como pedra nos ombros. O corpo pede descanso, mas o coração insiste em falar. Ele sussurra perguntas que não tiveram coragem de nascer à luz do dia. Perguntas sobre o amanhã. Perguntas sobre o medo. Perguntas sobre a vida. É nesse cenário invisível que o medo e a esperança se encontram frente a frente, como dois viajantes caminhando na mesma estrada estreita. Um traz consigo o peso das preocupações, das contas, das perdas, das dores não resolvidas. O outro carrega uma pequena chama, quase imperceptível, chamada fé. E entre o suspiro do vento e o eco distante do tempo, nasce a oração. Não como um discurso perfeito, mas como um grito silencioso da alma cansada. A oração surge como fogo no meio da escuridão. Ela transforma cada preocupação em oferta, cada lágrima em semente e cada incerteza em ponte. Onde antes havia apenas angústia, agora existe entrega. Onde havia medo, nasce confiança. Porque quando o mundo dorme, Deus trabalha em silêncio. Enquanto as luzes se apagam nos quartos, o céu permanece aceso. Enquanto os olhos se fecham, o Senhor costura milagres no tecido invisível da madrugada. Há algo sagrado na noite. Ela não é apenas ausência de sol, mas presença de reflexão. A noite nos despe das máscaras. Durante o dia, somos fortes. À noite, somos verdadeiros. O travesseiro se torna altar. O quarto se torna templo. E o silêncio se transforma em resposta. É ali que aprendemos que confiar não é fugir dos problemas, mas entregar o controle. Confiar é fechar os olhos não por fraqueza, mas por coragem. Coragem de colocar o amanhã nas mãos daquele que vê além do horizonte. Deus conhece o que você não consegue explicar. Ele entende as palavras que você não sabe pronunciar. Ele recolhe as lágrimas que caem sem som. Cada suspiro é ouvido. Cada pensamento é percebido. Nenhuma dor passa despercebida aos olhos do céu. Mesmo quando tudo parece parado, algo está sendo preparado. Mesmo quando o coração se sente vazio, Deus está enchendo o futuro de respostas. A noite, então, deixa de ser inimiga e se torna professora. Ela ensina que nem toda batalha precisa ser vencida hoje. Algumas precisam apenas ser entregues. Ela ensina que descansar também é um ato de fé, que dormir em paz é uma forma de oração, que soltar o peso é confiar nos planos do Senhor. E assim, a alma começa a se aquietar. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a presença de Deus se tornou maior que eles. À medida que a oração envolve o coração como um manto invisível, algo começa a mudar por dentro. O medo perde força. A ansiedade diminui o volume. A alma ferida encontra abrigo. Caminhamos por dentro de nós mesmos como quem atravessa um deserto iluminado por estrelas. Cada passo é uma renúncia. Renúncia à pressa. Renúncia ao controle. Renúncia à ilusão de que tudo depende apenas de nós. Deixamos para trás os erros do dia, os ruídos da culpa, os fantasmas da preocupação. O passado fica na porta. O futuro é colocado nas mãos de Deus. E no centro desse encontro nasce a paz. Não uma paz frágil, mas uma paz que não depende das circunstâncias. A paz que brota da certeza de que o Senhor governa até aquilo que não entendemos. O coração aprende que a tempestade pode continuar do lado de fora, mas por dentro existe abrigo. Aprende que a noite não é o fim da história, mas o intervalo entre um capítulo e outro.
Aprende que toda escuridão carrega escondida a promessa do amanhecer. E enquanto o corpo descansa, a fé permanece acordada. Deus trabalha onde nossos olhos não alcançam. Ele organiza caminhos enquanto dormimos. Ele fecha portas que nos feririam e abre janelas de esperança. Ele transforma dores em aprendizado e lágrimas em força. O que parecia atraso se torna proteção. O que parecia perda se torna livramento. Nada é desperdiçado nas mãos do Senhor. O travesseiro já não é lugar de inquietação, mas de rendição. A respiração se torna oração. O silêncio se torna comunhão. A alma se transforma em jardim regado por promessas. Cada batida do coração repete sem palavras: eu confio, eu entrego, eu descanso. E então entendemos que a verdadeira vitória não é controlar o amanhã, mas confiar em quem já está nele. A verdadeira paz não é ausência de problemas, mas presença de Deus. A verdadeira esperança não nasce do que vemos, mas do que cremos. A noite passa a ser sagrada. Não porque tudo foi resolvido, mas porque tudo foi entregue. A alma cansada encontra repouso. O espírito encontra direção. O coração encontra sentido. E mesmo que os desafios continuem, eles já não caminham sozinhos. Caminham acompanhados pela fé. E como selo eterno dessa jornada silenciosa, uma mensagem se levanta como um sussurro direto para a alma. Dorme em paz, porque enquanto teus olhos se fecham, Deus abre caminhos. Enquanto teu coração descansa, o céu trabalha. Enquanto a noite te envolve, o Senhor escreve teu amanhã com tinta de esperança. Assim, nesta oração da noite, caminhamos por dentro de nós mesmos como quem atravessa um deserto iluminado por estrelas. Não é um caminho externo, mas uma travessia interior. Cada passo é feito no território da alma, onde repousam as memórias do dia, as dores não resolvidas e os pensamentos que insistem em ficar acordados quando o corpo pede descanso. O deserto é silencioso, mas não vazio. Ele carrega ecos de decisões, arrependimentos, esperanças e medos. Deixamos para trás o peso dos erros, como quem solta uma bagagem antiga à beira da estrada. Os ruídos da ansiedade se tornam mais distantes e os fantasmas do dia perdem forma à medida que a noite se aprofunda. A escuridão não é ameaça, é convite. Convite para olhar para dentro. Convite para ouvir o que o coração tenta dizer há tanto tempo. Convite para transformar o cansaço em oração. Ao nos ajoelharmos em espírito, descobrimos algo que o mundo não ensina. A paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença viva de Deus no meio da tempestade. Não é o silêncio das circunstâncias que acalma, mas a voz do Senhor que sussurra no íntimo da alma. O travesseiro se torna altar. O quarto se transforma em templo. O suspiro vira palavra sagrada. E o silêncio deixa de ser vazio para se tornar resposta. Cada preocupação é colocada diante de Deus como uma oferta simples. Cada lágrima se transforma em semente. Cada incerteza vira ponte para algo maior. O coração cansado aprende que não precisa carregar tudo sozinho. Aprende que descansar é um ato de fé. Aprende que confiar é uma forma de adoração. A noite passa a ser um espaço de encontro. Não com o medo, mas com a esperança. Não com a culpa, mas com o perdão. Não com a pressa, mas com o tempo de Deus. E nesse encontro, a alma começa a se curar. As feridas não desaparecem de imediato, mas recebem luz. E onde há luz, há caminho. Deus não ignora o que foi vivido durante o dia. Ele recolhe cada detalhe, cada dor escondida, cada pensamento silencioso. Nada é pequeno demais para Ele. Nada é grande demais para suas mãos. O que parecia confuso começa a encontrar sentido. O que parecia pesado começa a se tornar leve. O que parecia fim se transforma em semente de recomeço. E assim, enquanto o mundo dorme, algo eterno se move dentro do coração humano. A fé cresce no escuro. A esperança aprende a respirar no silêncio. A alma cansada encontra abrigo nos planos eternos do Senhor.
Com o passar das horas, a alma antes ferida começa a se tornar jardim regado por promessas. Onde havia terra seca, nasce confiança. Onde havia espinhos, brota paz. Onde havia choro, cresce esperança. O coração compreende que toda dor tem propósito, toda espera tem sentido, e toda noite carrega escondido o anúncio de um novo amanhecer. Nada do que foi vivido é desperdiçado. Cada lágrima ensinou algo. Cada queda moldou força. Cada silêncio construiu fé. O deserto não era castigo, mas preparação. A tempestade não era abandono, mas passagem. E o escuro não era fim, mas intervalo entre duas luzes. Enquanto os olhos se fecham, Deus trabalha. Ele organiza o que está fora de ordem. Ele prepara caminhos que ainda não podem ser vistos. Ele escreve respostas invisíveis no livro do amanhã. O céu nunca dorme. O amor nunca se cansa. A esperança nunca se perde. O coração aprende a descansar, não porque tudo foi resolvido, mas porque tudo foi entregue. Aprende que confiar é maior do que entender. Aprende que fé é caminhar mesmo sem enxergar o próximo passo. Aprende que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas mistério em construção. A respiração se torna suave. Os pensamentos se aquietam. A alma se deita nos braços da eternidade. A noite deixa de ser lugar de medo e se torna lugar de promessa. Cada estrela no céu parece lembrar que Deus ainda governa. Cada segundo da madrugada parece anunciar que algo novo está sendo preparado. E então surge a certeza. Nenhuma lágrima é inútil. Nenhuma oração é esquecida. Nenhum descanso é em vão. O amanhã já está sendo escrito com tinta de esperança. O futuro já está sendo desenhado com mãos de amor. A história continua mesmo quando fechamos os olhos. Como assinatura espiritual dessa jornada silenciosa, uma mensagem é gravada na eternidade, como um sussurro direto para a alma cansada. Dorme em paz, porque enquanto teus olhos se fecham, Deus abre caminhos. Enquanto teu coração descansa, Ele transforma lágrimas em luz. Enquanto a noite te envolve, o Senhor escreve teu amanhã com tinta de esperança. E assim, a noite se torna sagrada. O descanso se torna oração. O silêncio se torna resposta. E a alma, finalmente, aprende que confiar nos planos do Senhor é o maior ato de amor que pode oferecer ao próprio coração. Durma em paz. Deus já ouviu sua oração. O que hoje parece silêncio, amanhã será testemunho. Enquanto você descansa, Ele cuida de tudo. E quando o sol nascer, sua alma vai acordar em um novo tempo de esperança.